Graça e paz, recebe Shalom, graça e paz. Bom, eu estou aqui com mais um estudo do canal PR Eliezer Oficial. Peço a você aí que se inscreva no canal, que você possa ativar lá o sininho para que a cada vídeo que eu enviar você possa receber as notificações e venha acompanhar os estudos. Nós estamos aqui hoje com um tema que tem como base Gênesis 3, versículo 15, o descendente da mulher. Eu gostaria de ler com você, sem mais delongas, para que a gente possa ganhar tempo. Gênesis 3, versículo 15, diz assim: E porei inimizade entre ti e a mulher. É o Senhor falando para Satã. E entre a tua semente e a sua semente, a semente do diabo e a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça, a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar, e a serpente vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é identificar esses personagens do texto. E para tal, nós vamos recorrer a Apocalipse capítulo 12. Olha como é que é interessante as escrituras. Para que eu possa entender Gênesis 3,15, eu tenho que ir lá para o livro da Revelação, o último livro da Bíblia, no capítulo 12. Apocalipse e Gênesis estão em conexão no corredor da história, no corredor do tempo. Nós podemos olhar e ver um ligado ao outro. Apocalipse 12, versículo 1, diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que um dragão, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Então você pode perceber que aqui tem todos os personagens que estão lá em Gênesis 3,15. Aqui a mulher está aqui, o dragão, que é Satã, está aqui. O próprio texto vai nos revelar quem são esses personagens. E o filho da mulher também está aqui. E diz o texto, versículo 5: E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Se você quiser saber mais detalhes sobre esse capítulo, é só você ir lá no vídeo que eu fiz sobre o dragão e a mulher, interpretando Apocalipse 12. A mulher aqui é Israel. E é claro que, de uma maneira bem restrita, né, passa-se por Maria, porque Maria, ela é a virgem que vai gerar Jesus. Mas o texto não está falando de Maria, mesmo porque essa mulher ela vai passar pela grande tribulação. O próprio Apocalipse 12 explica isso. Ela vai ser perseguida por Satã também na grande tribulação. E existe uma inimizade histórica entre Satã, que é o dragão, a serpente, a antiga serpente, com o povo de Israel. Então nós já percebemos aqui que essa mulher não pode também ser a igreja, porque ela gera o Messias, ela gera o varão que vai reger as nações com vara de ferro. Salmo 2 fala a respeito de Jesus, o Messias. Então a igreja ela é gerada pelo Messias. Mas o Messias foi gerado por essa mulher. Então essa mulher é Israel. E o versículo 9 fala claramente quem é o dragão, quem é a serpente. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Então o dragão, a serpente, lá de Gênesis 3,15, é Satanás, é Satã. A mulher, a qual ele por inimizade, é Israel. E o filho descendente da mulher, que nasceria de uma virgem, é Jesus. E os descendentes de Satanás?
Todos aqueles que fazem a vontade de Satanás, os antissemitas, por exemplo, todos eles são filhos de Satanás, filhos de Satã, filhos espirituais de Satã. Então, identificando assim os personagens de Gênesis 3,15, vamos tentar entender então o que está acontecendo ali. O casal peca, o Senhor então sentencia Adão e Eva, e também Satã é sentenciado. O Senhor fala que ele vai ser humilhado. O símbolo da serpente arrestejando é a humilhação que ele passaria, né? E de fato ele vai ser humilhado e culminar na sua destruição final quando Jesus esmagar a sua cabeça, ou seja, tirar o seu poderio total. Então aqui em um versículo abarca um tempo muito grande da história, existem muitas informações ali, e eu gostaria de passar algumas coisas para vocês. A partir do instante em que Deus diz, está presente Adão, Eva e Satã, na figura da serpente. E assim, quando o Senhor sentencia a Satã e diz que o descendente da mulher vai esmagar a cabeça dele, é claro que daí em diante ele vai ficar atento na história para encontrar esse descendente a fim de destruí-lo. No próprio Apocalipse 12, diz que o dragão ficou de frente da mulher, que estava grávida com asas para dar à luz, para poder tragar o seu filho quando ele nascesse. E isso a gente vê acontecendo quando Jesus nasce, né? Não muito tempo depois, Herodes manda matar todos os meninos de Belém a fim de alcançar o Messias de Israel, a fim de matar o Messias. Então Satanás usou Herodes. Só que o Senhor o livrou quando criança, depois ele cresceu, cumpriu seu ministério, morreu, ressuscitou, foi arrebatado aos céus. Como o próprio texto diz, de uma maneira mais extensa, ele foi livre do dragão e depois foi arrebatado aos céus. Então há muita coisa a se falar. É claro que eu não tenho a pretensão de falar tudo aquilo a respeito do que eu conheço do texto, mas o que eu puder falar, transmitir para você nesse vídeo, nessa mensagem, eu quero edificar a tua vida. Então a partir daquele momento ele ficou de olho. Tanto Satã como Eva pensou que a profecia dizia respeito a ela, que a mulher seria ela. Como é que eu chego a essa conclusão? Bom, após o pecado ela vai ter seus primeiros filhos. Caim e Abel, para quem não sabe, eles eram gêmeos. Caim nasce primeiro e logo em seguida Abel, na mesma concepção. E ela coloca o nome do primogênito de Caim, que significa aquisição, adquirir. E ela fala uma frase, ela diz, adquirir varão do Senhor. A ideia ali é que ela adquiriu o prometido de Gênesis 3,15, o descendente da mulher que seria ela. Mas não é ela, a mulher é Israel. O pronunciamento de juízo de Deus é uma profecia para o futuro, a se cumprir ainda. E Satã também pensa que é Caim. E Caim é criado como se fosse escolhido. E Abel, ele recebe esse nome, que significa, no hebraico, Hevel significa vão, vaidade, algo inútil. Como se ela dissesse, eu não preciso de Abel, Abel é inútil nesse propósito de cumprir a profecia. Então ele é criado como se fosse o desprezado e o menino Caim é criado como se fosse o Messias, aquele que ia pisar a cabeça da serpente, o diabo que enganou o casal. Então, na ocasião em que eles vão oferecer sacrifício a Deus, Caim é rejeitado por Deus e Abel é aceito. Neste momento, Satã então percebe que Caim não é o escolhido e pensa que é Abel. O que ele vai fazer? Ele vai se utilizar de Caim para matar Abel. Porque o propósito de Satã então é destruir aquele que viria esmagar a sua cabeça. Então, ao longo da história, ele vai procurar quem é esse
conforme a história vai se transcorrendo, ele vai se munindo de informações que os escritores bíblicos começam a falar a respeito do Messias, o que aconteceria com ele. Inclusive, Isaías fala do nascimento de uma virgem, fazendo referência a Gênesis 3,15. Eu acredito que Isaías entendeu esse texto. Não necessariamente ele teria recebido uma revelação especial acerca desse nascimento virginal. E aí Satã vai percebendo ao longo da história. E aí então ele mata Abel, ele usa a violência. E depois a Eva ela vai ter um filho chamado Sete, trazido por Sete, que significa compensação. E ela diz outra frase, ela interpreta o nome do garoto. Ela fala, porque Deus me deu Sete no lugar de Abel que Caim matou. Então ela tinha esperança ainda de que dela surgiria o filho prometido, o descendente que esmagaria a cabeça da serpente do diabo. E aí então Satã vai acompanhar o pensamento de Eva, e talvez ele mesmo deu a ela esse pensamento, inspirou ela dessa maneira errada, e ele vai, já no tempo de Noé, no tempo pré-diluviano, ali em Gênesis 6, quando a gente vê aquela mistura dos filhos de Deus, a descendência de Sete, que são os filhos de Deus. Essa expressão era dirigida para aqueles que eram piedosos, aquela geração que buscavam a Deus. Eles se misturaram então com as filhas dos homens, que era da descendência de Caim, que crescia paralelamente à descendência de Sete. Então havia um grupo que não buscava Deus, que se rebelou contra Deus, que é a descendência de Caim, e um outro grupo que buscava Deus, que veio da descendência de Sete. A Bíblia fala, quando nasce Enos, filho de Sete, diz o seguinte, e começou-se a invocar o Senhor. Começou-se a invocar o Senhor. Isso implica dizer que antes, aquela geração que estava lá, de Caim, não buscava o Senhor. Abel já tinha morrido, enfim, havia uma geração crescendo paralela à geração piedosa. Eles se misturaram, por acasalamento, se misturaram. E aí Deus poupou Noé. Poupou Noé. Então acontece o dilúvio, e aí um dos filhos de Noé, que é Sem, vai continuar na linhagem do Messias. De Sem vai vir Abraão, de Abraão vai vir Isaac, Isaac vai vir Jacó, de Jacó vai nascer Judá, da onde continua a linhagem messiânica. No tempo da rainha Atália, Satanás usa essa rainha. Ela mata todos os descendentes real, da linhagem real de Judá, exceto um recém-nascido que Deus guardou, chamado Joás. E aí quando ele faz 7 anos, ele é empossado ao trono. Então Deus guardou na história a linhagem da qual viria o Messias. E o tempo todo Satanás quis destruir essa linhagem para que ele não viesse. E quando ele veio, ele tentou destruir o próprio. Como está revelado lá em Mateus, como a gente acabou de ler em Apocalipse, o texto de Apocalipse. E um outro episódio também é o de Ramã. Ramã nutriu um ódio terrível contra Mordecai, o tio de Esther, Mordecai, e ele estendeu esse ódio para toda a nação judaica. Então ele arquitetou um plano para matar os judeus. E houve então uma intervenção divina. Deus usou Esther diante do rei Assuero, e ali aquele decreto foi revogado. Os judeus então puderam lutar e puderam vencer no nome do Senhor para que aquilo não acontecesse. Então, há muitos casos, eu estou falando aqui de alguns, na história. Na história contemporânea, nós temos Hitler. Qual era o propósito de Hitler? Hitler queria destruir completamente o povo judeu. Ou seja, ele estava inflamado pelo ódio do dragão, da serpente. Glória a Deus. Deus guardou a descendência do Messias e guardou o próprio descendente da mulher. Então, recapitulando, a mulher ali é Israel, o descendente é Yeshua, o Messias, e a serpente é Satã,
E os descendentes, no plural, da serpente, são todos aqueles que fazem a vontade do diabo. Jesus fala isso para os fariseus, que eles queriam matá-lo. E Jesus falou, vocês são filhos do diabo, porque querem fazer a vontade de vosso pai. Então não é filho do diabo, como Caim, como alguns querem. Eu já ouvi o absurdo de que Caim era filho do diabo, porque João fala isso, porque o diabo transou com Eva e nasceu Caim. Isso é um absurdo, mais um absurdo daqueles que têm a mente muito fértil e poluída e transmite como fosse verdade esses mitos. João fala que ele se tornou filho do diabo porque ele era mau, as suas obras eram más. Por isso que Deus o rejeitou e rejeitou o seu sacrifício, porque ele já era mau. As suas atitudes não mudavam. E Deus deu-lhe a chance de mudar naquele momento, quando fala para ele, Caim, se fizeres o bem, haverá o bem para ti, mas se fizeres o mal, né, o mal jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Deus deu uma chance a ele, mas ele resolveu pôr a cabo o seu intento maligno de matar seu irmão, porque ele foi rejeitado e seu irmão foi aceito. E o seu irmão foi aceito, seu sacrifício foi aceito, porque as obras de seu irmão Abel foi aceita. Glória a Deus. Outro fato interessante, é uma profecia que eu quero mostrar a vocês, da impossibilidade de que a nação de Israel deixe de existir. O diabo, ele é tão obstinado que mesmo ele sabendo que não tem como destruir a nação de Israel, ele tenta. Ele tenta para que não se cumpra aquilo que está relacionado a essa nação e ao Mashiach de Israel. Em Jeremias 31, 35, eu não vou ler não, mas eu vou citar. O Senhor fala o seguinte, ele diz sobre aquele que pôs o sol para governar o dia, a lua e as estrelas à noite, aquele que faz bramir o mar, aí ele diz, se essas coisas deixarem de acontecer, ou seja, o ciclo do sol, da lua, do mar, se essas coisas deixarem de acontecer, Israel deixará de ser nação diante de mim. Então, quero te lançar um desafio aí, você que é antissemita, você que não odeia, que você odeia Israel. Primeiro eu quero te dizer que você está sendo inspirado por Satã. E segundo, te lançar um desafio. Você quer destruir Israel? Então primeiro você vai ter que parar o sol, a lua e as estrelas, o ciclo do mar. Você vai ter que neutralizar essas leis que Deus criou, porque essas leis funcionando, é prova viva de que Israel não será destruído jamais. Pelo contrário, será a nação mais importante no milênio, a qual vai reinar sobre todas as outras nações através do Mashiach. Glória a Deus. Voltando para Gênesis 3,15, ali em Gênesis 3,15 a expressão descendente da mulher, ou no hebraico a palavra zera, que é semente, não é uma expressão comum, é uma expressão estranha no contexto judaico. Por quê? Primeiro que a mulher não tem semente, e segundo que a descendência vinha da semente do homem. Se era contada a descendência, a genealogia, a partir do homem, porque o homem é que tem semente, o homem é que tem espermatozoide. E para que nasça uma criança, a semente do homem precisa ser depositada, né, no óvulo da mulher, lá dentro do útero da mulher vai gerar aquela criança. Então, isso por si só já é um milagre. Um óvulo e um espermatozoide gerar quando, por muitas vezes, várias vezes, o espermatozoide passa por aquele óvulo e não fecunda. Então, isso já é um milagre indicando que a coisa só acontece quando Deus quer. Então, essa expressão, ela não era dirigida para a mulher. O que isso indica? Em Gênesis 3,15, já estava indicando que o nascimento do Mashiach não seria pelos meios naturais. Ou seja, ele não nasceria pelo espermatozoide, pelo esperma humano. José não entrou a Miriam, a mãe de Jesus.
Nós sabemos pelas Escrituras que a sombra do Altíssimo a cobriu. E ali ela gerou o ente querido, né, o Filho do Altíssimo. E se a gente alinhavar Gênesis 3,15 com Isaías 7,14, que fala da Virgem conceber, com o cumprimento lá em Mateus e também em Lucas, a gente vai ver que a Bíblia já falava desde Gênesis 3,15 sobre uma virgem que ia conceber. Quando a gente vai para Isaías, parece que Isaías entendeu Gênesis 3,15. Eu particularmente não acredito que Isaías tenha recebido uma revelação especial acerca disso. Mas ele, como profeta de Deus, conhecedor da Torá, ele entendeu a respeito de Gênesis 3,15 que ali o descendente da mulher viria ao mundo de maneira sobrenatural. E ele escreve no seu livro, lá em Isaías 7,14, o seguinte: ele fala a respeito de um sinal para o rei, para Judá, e esse sinal provaria de que eles teriam vitória não só sobre a Síria, mas a ideia ali é que a vitória deles, aquele sinal, seria a prova da vitória de Judá, não só sobre os seus inimigos físicos, mas por um poder maior que é o de Satã. Porque ele é o descendente que esmagará a cabeça de Satanás. Por que eu digo que esmagará? Porque isso não aconteceu ainda. Vocês vão ver comigo. Então ali em Isaías 7,14, quando ele fala da virgem, foi traduzido por virgem para nós, no português, a palavra hebraica alma. Agora existe algo interessante nesta palavra, controverso. Os rabinos dizem que a palavra alma não é virgem. Eles dizem que a palavra alma é uma jovem. É uma jovem. Mas, na verdade, não é bem assim. É claro que a palavra significa jovem também, mas significa virgem. Porque eles não têm como provar, os judeus não têm como provar que a palavra alma signifique uma jovem casada. É uma jovem sim, mas sempre uma jovem solteira. E dentro do contexto judaico, dentro da Torá, nenhuma jovem poderia ter relação sexual antes do casamento. Então, alma significa uma jovem solteira. Por consequência, uma virgem, porque se ela é solteira, ela não é casada, ela não pode então ter filhos. E se o sinal está relacionado a uma jovem que não é virgem e que vai ter um filho, seria um filho ilegítimo. E que sinal miraculoso é esse de uma jovem conceber? Agora, uma virgem conceber é um sinal de fato miraculoso. Porque isso é antinatural, porque isso é sobrenatural. Então, uma jovem conceber não seria um sinal para Judá, nem naquele tempo, nem em tempo algum. Eles dizem também que o sinal só faz sentido se fosse para aquela época. Mas, na verdade, a Bíblia está cheia de profecias que parece que é para aquela época, mas ela é estendida para o futuro. Chamada dupla referência. O filho ali que vai nascer, de Isaías 7,14, é o mesmo de Isaías 9,6, na qual ele diz que o nome dele será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. 4 nomes? Porque os judeus dizem que não pode ser o Messias, e a gente diz que é Jesus. Ele fala, não pode ser, porque Jesus recebeu o nome de Yeshua, e o texto diz que o garoto recebeu o nome de Emanuel. Mas parece que eles esquecem que era costume que os judeus tivessem mais de um nome. Vou te dar um exemplo aqui, vários exemplos. O próprio Salomão, que também era chamado Iedidia. E Paulo era o seu nome romano, Saulo, o seu nome grego, Saul, o seu nome hebraico.
seu nome de nascimento. Pedro, Jesus chamou ele de Petrus, né? Um nome latino, romano, mas ele se chamava Shimeon, nome hebraico, Simão. E também, no aramaico, Kefas, Cefas, Kefas. Então era muito comum. O Jacó mudou o nome dele para Israel. Então o fato de ele se chamar Yeshua não significa que ele não seria o Emanuel. Mateus nos confirma isso, por exemplo. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele também é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e princípio da paz. A expressão Deus forte, El Gibor, indica que esse menino também seria Deus na sua natureza, como eu já ensinei em outro vídeo também, e aconselho você a ir lá, quando eu falo da natureza divina, do Mashiach e Yeshua. Então, vamos lá, ainda falando dessa palavra alma. Alma. Acho que me fiz entender até aqui. Não seria um sinal para Judá e para o rei de Judá uma jovem conceber, ainda mais não sendo casada, porque alma significa uma jovem sim, mas sempre uma jovem solteira, por conseguinte uma virgem, porque a Torá proibia com punição de morte se uma mulher solteira tivesse relação sexual, quanto mais ter um filho. Então, se Deus estivesse dando esse sinal, ele estaria dando um sinal ilegítimo, contra a própria palavra dele. Então não faz sentido. Não faz sentido. E não só Isaías entendeu que é uma virgem, mas também Mateus, Lucas entendeu que o texto falava de uma virgem. E um outro detalhe, em 250 a.C., nós temos o testemunho da Septuaginta. O que é a Septuaginta, ou Septuaginta para os leigos? Para quem não sabe, é a versão grega, tá? A versão grega que 72 sábios judeus traduziram do Tanar, das escrituras hebraicas, que é o nosso chamado Antigo Testamento, traduziram do Tanar para o grego, do hebraico para o grego. E quando eles foram traduzir Alma do hebraico, de Isaías 7,14, eles colocaram a palavra grega parternos, que é simplesmente, que é somente virgem, não tem outra designação para essa palavra no grego. Eles entenderam, esses 72 sábios judeus entenderam que era uma virgem. Mas pastor, mas por que o Messias teria que nascer de uma virgem? É simples. Porque se ele nasce do esperma de José, do espermatozoide de José, ele seria um pecador e não um salvador. Ele necessitaria também de um salvador, porque ele nasceria com o elemento do pecado, ele nasceria pecador. Por isso ele não poderia ter participação humana no que diz respeito ao nascimento do Messias. Ele teria que ser puro de todos os sentidos. Ele não pecou e não nasceu também do pecado. Do pecado que eu digo, não que a relação de José e Maria fosse pecado quanto casados, mas já com a égide do pecado, já com a propensão do pecado. Ou seja, já com a natureza humana corrompida. Glória a Deus. É por isso que ele tinha que nascer da Virgem. Então, ainda a palavra alma, nós temos o testemunho da Septuaginta, que traduz alma por parternos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria mostrar algumas referências dessa palavra alma em Gênesis, em Provérbios e lá em Cantares. Ou seja, nas escrituras hebraicas, alma aparecem como virgem. Aí você pode falar de repente, pastor, foi traduzido em português por virgem. Não, mas o contexto mostra que se tratava de uma virgem. E a palavra foi usada é alma. Por exemplo, nós temos na ocasião de Rebeca, quando Eliezer ele foi buscar uma esposa para Isaac, ele pediu a Deus algumas qualidades da noiva e uma delas ela
que a Bíblia fala aqui é que ela seria virgem. Por quê? Porque ele não poderia casar com uma mulher que não fosse virgem, tá? Isso seria contra a lei de Israel. Seria contra os princípios que Deus estabeleceu para o povo de Israel. Lá em Gênesis 24, versículo 43, é dito dela o seguinte: eis que estou junto à fonte de água, seja pois que a donzela, que na minha Bíblia está donzela, mas é a virgem, que sair para tirar a água, a qual eu disser, ora, dá-me um pouco de água o teu canto. Ele está contando para Labão o que aconteceu. Então ele tinha pedido a Deus que uma donzela viesse e cumprisse aquele sinal que ele pediu. A palavra aqui, meus queridos, é alma, a mesma usada por Isaías. E no mesmo capítulo 24 é dito de Rebeca que ela era solteira. Ela não era uma mulher casada. Então alma faz referência à virgem, ao mesmo tempo que faz referência a uma mulher solteira. Deixa eu ver aqui o versículo. Versículo 16. E a donzela, falando de Rebeca, era muito formosa, e a virgem era muito formosa à vista, né? A quem o varão não havia conhecido. E desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Nenhum homem havia possuído. Ela era virgem, ela era solteira, nenhum homem havia a possuído. É a palavra alma. Então como é que os rabinos, alguns, né, dizem que não, a palavra alma, ela nunca é usada para virgem. Isaías deveria ter usado a palavra betulá, porque betulá é virgem, betulá é virgem. Vou te dar um exemplo no português. Existe só uma palavra que você pode usar para se referir acerca de algumas coisas? Não. Existem várias palavras que você pode usar para se referir à mesma coisa. E também no hebraico isso é verdade. Assim como existem palavras específicas também para se referir a algo específico. Outra ocorrência de alma está em Provérbios 30, versículo 19. Vou ler aqui, Provérbios 30, versículo 19. Diz assim: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, na pedra, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho do homem com uma virgem. A palavra aqui é alma. O que ele está dizendo? Só esse finalzinho, o caminho do homem com a virgem, ele está falando a respeito de galantear, como fazer para galantear uma virgem. Só cortejava uma virgem quem estivesse com a intenção de casar-se, tá? E é disso que ele está falando. Como fazer para conquistar uma virgem, né? O caminho em que o homem faz para conquistar uma virgem, cortejar uma virgem, isso é com a intenção de casar. A palavra aqui é almar. Então se só cortejava uma virgem, não se cortejava uma mulher casada. Não se cortejava uma mulher casada, mas uma mulher solteira, consequentemente também virgem. Não que não tivesse mulher que não se extraviasse, não estou falando disso, mas normalmente a mulher que era solteira em Israel, consequentemente ela era virgem, porque só se aceitava ter relação sexual, consequentemente ter filho, no casamento. E era punido pela Torá com morte se a pessoa pecasse, se prostituísse. Em Cantares de Salomão também aparece a palavra alma, se referindo a uma virgem. Quero ler com você. Você tem a oportunidade aí de parar o vídeo e procurar
6:8 de Cantares diz assim: 60 são as rainhas, e 80 as concubinas, e as virgens sem números. A palavra aqui, traduzida por virgem, mais uma vez, é alma. Inclusive, todos os tradutores, né, entenderam que era uma virgem. O que ele está falando aqui? As rainhas são as mulheres legítimas de Salomão. Naquele tempo se permitia os reis terem muitas mulheres. Isso é uma outra questão. E ele fala das concubinas, que não eram mulheres legítimas, não eram rainhas, mulheres legítimas do rei, mas eram as amaziadas. E falam das virgens, que também fazia parte do harém do rei, porém elas ainda não eram, elas eram candidatas a serem esposas do rei. Então todas amavam o rei e desejavam ser chamada pelo rei, como foi o caso da Sunamita aqui, para ser suas esposas. Então o rei tinha as mulheres legítimas, que eram as suas rainhas, que eram rainhas, chamadas de rainhas, tinha as concubinas e tinha as virgens ainda, que ele não havia possuído. Isso, quem conhece a cultura antiga judaica sabe do que estou falando. Então, quando você examina, por exemplo, Cantares 1, versículo 3 e 4, você vai ver a Sunamita desejando, né, o amor do rei. E ela vai conseguir. Né? É só você ler Cantares nessa perspectiva. Existe outro fato interessante em Gênesis 3,15, que é a expressão que o Senhor fala para Satã quando ele diz que Satã lhe feriria o calcanhar com seu veneno mortal da serpente, que nada mais é do que o pecado que matou a raça humana. O nosso pecado também mataria Jesus, porque ele morreu como nosso substituto. Então ali fala da morte desse descendente, ele morreria. Mas também o texto fala que ele esmagaria a cabeça da serpente. Bom, como que ele esmagaria a cabeça da serpente se ele morreria? Fica claro ali que esse que seria ferido, e ele foi ferido na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões e iniquidades. Ele morreu, mas também fica claro que ele ressuscitaria para poder então pisar a cabeça da serpente, ou seja, esmagar o poder de Satanás definitivamente. E o Salmo 110, versículo 1, fala assim: após ele ter ressuscitado, esse salmo se cumpre. O salmo diz: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de seus pés. Então ele está hoje à destra do Pai, e quando ele vier para estabelecer o seu reino, ele vai prender Satanás, e durante 1000 anos ele vai reinar. Depois de 1000 anos ele vai soltar Satanás por um período curto de tempo. Depois ele vai ser preso definitivamente, lançado no lago de fogo, e ali está a sua condenação eterna. Então, nesse momento do lago de fogo, a cabeça da serpente é esmagada, que começa na sua vinda. Tá? Paulo, em Romanos 16, versículo 20, ele fala: e o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo de vossos pés a Satã. Ele não vai pisar numa cobra, não é isso. Ele vai aniquilar o poder de Satã, o descendente da mulher, aquele que se fez pecado por nós, porém sem pecar, morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Esse virá para esmagar a cabeça da serpente. Olha que interessante. Gênesis 3,15 não se cumpriu na íntegra. Ainda não. Ainda não. Tem muitos crentes desavisados que ficam falando um jargão de que o diabo está debaixo dos seus pés. E cantam a verso e prosa. Não subestima o adversário.
O texto diz que o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos nossos pés. A gente vai vir com ele para estabelecer o milênio e depois nós vamos julgar, como a Bíblia fala, os anjos caídos. Vamos julgar o mundo e vamos julgar os anjos caídos. Ele vai ser aniquilado, o seu poder vai ser destronado e nós vamos reinar com Cristo para todo sempre. Esse assunto não termina aqui, mas eu queria instigar você um pouco mais a examinar sobre esse tema. Poderia falar aqui muitas coisas, sobre cada detalhe que eu abordei, mas eu acredito que isso aqui já é o suficiente para você entender sobre esse tema. Eu vou trazer muitos outros temas que mostram que Jesus é o Mashiach. Esse judeu carpinteiro, que nasceu em Belém, que nasceu da Virgem, descendente da mulher, o filho de Davi, outras expressões na Bíblia que mostram a messianidade de Jesus. Que Deus possa abençoar você. Lehi Traot, até a vista.